Atualmente, o presidente Teoreompeu está extremamente irritado com o Japão, chegando ao ponto de dizer que está furioso. Ao mesmo tempo, ele está pressionando o Japão a investir rapidamente nos Estados Unidos. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. De acordo com uma reportagem do jornal Nikkei, em 10 de fevereiro, o presidente Teoreompeu demonstrou desconfiança em relação ao Japão. Segundo a reportagem do Nikkei, o Japão está deliberadamente atrasando as negociações de investimento, e o presidente Teoreompeu acredita que isso está acontecendo. Estados Unidos e Japão fecharam acordo em julho de 2025 para encerrar negociações comerciais, prevendo investimento de 550 bilhões de dólares, 803 trilhões de won, nos Estados Unidos. E Howard Reutenig, secretário de Comércio dos Estados Unidos, informou ao presidente Teoreompeu que até 2025 concluirá o primeiro projeto de investimento japonês no país. Como o primeiro projeto ultrapassa 6 trilhões de ienes, mais de 56 trilhões de won, o plano está demorando, mas será concluído até o final de 2025. O conteúdo foi adiado para o final de janeiro e agora para o final de fevereiro. Está sendo adiado repetidamente. O presidente Trump ficou extremamente irritado com isso, dizendo que está insatisfeito com a lentidão na implementação dos investimentos nos Estados Unidos. O governo japonês percebeu essa fúria dos Estados Unidos. Akazawa Ryoshei, ministro da Economia, o ministro da Indústria, foi enviado urgentemente aos Estados Unidos, de 11 a 14, para tentar acalmar o conflito. Mas a fúria do presidente Trump deve continuar. O presidente Trump declarou publicamente apoio ao governo Katsu, algo que já havia feito diretamente ao primeiro-ministro Katsu antes. Quando a vitória do Partido Liberal Democrata foi confirmada na Câmara dos Deputados, o presidente Trump elogiou publicamente, chamando-a de vitória histórica. O presidente Trump expressou seu apoio ao primeiro-ministro Katsu por meio de sua própria rede social, Truth Social. Ele disse que o primeiro-ministro Katsu é um líder muito respeitado e apoiado no Japão e que sua decisão ousada de antecipar as eleições trouxe ótimos resultados. Além disso, o presidente Trump destacou que o partido do primeiro-ministro Katsu agora controla firmemente o parlamento, tendo conquistado uma maioria esmagadora de 2/3 dos assentos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Ele ainda afirmou que foi uma honra para ele apoiar oficialmente o primeiro-ministro Katsu e o partido Yeol-Himnyo. Após vencer uma eleição importante, o primeiro-ministro Katsu ficou conhecido por ter se irritado subitamente nas notícias. Segundo o jornal Nikkei, o olhar do presidente Trump para o primeiro-ministro Katsu era uma mistura de expectativa e desconfiança, incluindo a desconfiança em relação ao Japão, que está atrasando os investimentos nos Estados Unidos. E também havia uma expectativa de que o Japão se opusesse fortemente aos Estados Unidos. O ministro da Economia, Comércio e Indústria, Akazawa Ryoshei, enfrenta dificuldades e deve se reunir com o secretário Reutenig durante sua visita aos Estados Unidos. Espera-se que neste encontro, o Japão defina seu primeiro destino de investimento. O país negocia com os Estados Unidos projetos como uma usina de energia a gás para centros de dados, fábrica de diamantes artificiais e porto de embarque de petróleo. O principal motivo pelo qual o presidente Trump aumentou repentinamente a pressão sobre o Japão recentemente é que, em breve, a Suprema Corte dos Estados Unidos pode começar a julgar se a política de tarifas recíprocas do governo Trump viola a Constituição e as leis. Em Washington, prevê-se que essa decisão possa ser um ponto de inflexão, indo além de um julgamento legal e impactando a política comercial futura dos Estados Unidos. Para o presidente Trump, dependendo do resultado desse julgamento, sua política tarifária pode ganhar legitimidade, ou, ao contrário, sofrer um golpe político fatal. Mas o problema começa a partir daqui. No governo Trump, suspeita-se que o Japão esteja ganhando tempo até a decisão ser anunciada. Ou seja, o Japão anunciou um plano de investimento de 550 bilhões de dólares, conforme exigido pelos Estados Unidos, mas está adiando a execução real enquanto observa a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos se as tarifas recíprocas forem consideradas inconstitucionais. A principal pressão do governo Trump sobre o Japão enfraquece, permitindo ao Japão argumentar que perderam validade. Por que devemos cumprir exatamente a promessa de um investimento tão gigantesco? Com esse argumento, o Japão pode revisar o próprio plano de investimento ou, no pior dos casos, até mesmo cancelá-lo completamente. A análise que ganha força é que o governo Trump está pressionando o Japão de forma agressiva justamente para evitar esse tipo de cenário antecipadamente. Por outro lado, o cálculo do Japão é bastante frio. O Japão considera que tarifas mútuas podem ser inconstitucionais e, por isso, não vê razão para antecipar investimentos antes da decisão judicial. Para o Japão, investir muito agora pode fazê-lo perder uma carta importante para futuras negociações caso as tarifas sejam anuladas. Ou seja, é uma estratégia de observar qual decisão os Estados Unidos tomarão, mantendo o investimento como uma arma de reserva. Se as tarifas mútuas forem consideradas inconstitucionais, o Japão poderá assumir a liderança nas negociações a partir desse momento e planejar o tamanho e as condições do investimento de forma favorável ao país. Então,
Você está dizendo que pode mudar a direção para que as empresas japonesas realmente se beneficiem, e não da forma que os Estados Unidos exigem? Agora, muitos veem a pressão de Trump sobre o Japão como uma ofensiva política preventiva para evitar que o Japão escape, mais do que uma negociação econômica. Ao citar a decisão da Suprema Corte, o governo Trump pressionou o Japão a agir de imediato, limitando suas opções enquanto o país recuava. Sobre isso, há uma cúpula entre os Estados Unidos e o Japão marcada para o próximo mês. E já existem previsões de que os Estados Unidos poderão pressionar fortemente o Japão durante essa reunião. Há especulações de que os Estados Unidos podem pressionar o Japão a gastar mais com defesa, abrir o mercado de arroz e construir novas usinas nucleares. Na verdade, essa pressão do presidente Teoreompeu não afeta só o Japão. A Coreia também pode ser impactada a qualquer momento. A Coreia do Sul, assim como o Japão, tenta adiar as negociações do acordo de defesa e observa a situação. Como a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre tarifas recíprocas virou uma variável, há quem diga que a Coreia do Sul tenta ganhar tempo e evitar decisões precipitadas antes do veredito. Porém, o presidente Teoreompeu costuma enxergar esse tipo de ação não como estratégia de negociação, mas como tentativa de obter vantagens sobre os Estados Unidos. Na verdade, o presidente Teoreompeu já pressionou diretamente a Coreia do Sul em várias ocasiões no passado. Com o atraso da aprovação da Lei Especial de Investimento nos Estados Unidos, na Assembleia Nacional da Coreia, o presidente Teoreompeu demonstrou descontentamento e elevou as tarifas sobre a Coreia do Sul para cerca de 25%. Na época, o cenário político coreano mudou rapidamente. Quando a Assembleia Nacional preparou respostas rápidas e criou um comitê para investimentos nos Estados Unidos, o presidente Teoreompeu recuou, considerando um progresso positivo. Esse processo exemplifica a negociação ao estilo Teoreompeu. Ele pressiona e, ao haver reação, apresenta como resultado positivo. Portanto, se a Coreia do Sul também tentar ganhar tempo da mesma forma, enquanto o Japão está sob forte pressão, há uma grande possibilidade de que o presidente Teoreompeu acabe mirando a Coreia do Sul como alvo. Se ele conseguir pressionar o Japão para realizar investimentos, pode acabar pressionando a Coreia do Sul com perguntas do tipo: por que vocês não conseguem fazer o mesmo? Isso mostra que a Coreia do Sul também não está em uma zona segura neste momento. E outro motivo pelo qual o presidente Teoreompeu está irritado com o Japão agora não é apenas pelo atraso nos investimentos. A análise predominante é que, mais fundamentalmente, a situação política interna dos Estados Unidos está pressionando o presidente Teoreompeu. Atualmente, a política de tarifas recíprocas promovida pelo governo Teoreompeu está envolvida em controvérsias sobre sua legalidade dentro dos Estados Unidos. E há uma grande possibilidade de que, em breve, a Suprema Corte Federal decida sobre a legalidade dessa política. Se for considerado inconstitucional ou ilegal, a estratégia de pressão comercial defendida pelo presidente Teoreompeu sofrerá grande golpe. Isso indica que a principal carta de Teoreompeu, ao afirmar que fez o mundo ceder com tarifas, pode estar ameaçada. Agora, o que Teoreompeu mais precisa são resultados concretos. Nos Estados Unidos, a taxa de aprovação do presidente Teoreompeu está atualmente no nível mais baixo desde que assumiu o cargo. Nas principais eleições, o Partido Republicano está sendo derrotado. Além disso, há um acúmulo considerável de insatisfação relacionada à indústria manufatureira e ao emprego. O lema "América em primeiro lugar", defendido por Teoreompeu, deve ser comprovado por fábricas voltando e mais empregos nos Estados Unidos, não apenas um slogan. Como a economia dos Estados Unidos ainda não está totalmente estável, o presidente Teoreompeu sente que precisa mostrar rapidamente resultados concretos de que trouxe dinheiro para o país. É exatamente aqui que o plano de investimento japonês de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos se torna uma arma política enorme para o presidente Teoreompeu. Se os investimentos do Japão forem rapidamente confirmados e iniciadas as obras, o presidente Teoreompeu poderá apresentar isso aos eleitores como conquista. Especialmente porque o presidente Teoreompeu sempre usou números de forma política, só uma manchete dizendo que o Japão vai investir centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos já é suficiente para que Teoreompeu crie a imagem de que negociou e venceu contra o resto do mundo. Se o Japão seguir adiando esses investimentos, a situação muda totalmente para o presidente Teoreompeu, não é? Quando o investimento não se realiza, o resultado que o presidente Teoreompeu exaltava vira só uma promessa vazia. E o motivo pelo qual esse momento é extremamente perigoso é porque existe a possibilidade de que as políticas tarifárias mútuas sejam barradas nos tribunais ao mesmo tempo. O presidente Teoreompeu pode ser criticado por pressionar com tarifas sem alcançar benefícios reais caso não concretize os investimentos. Por isso, o Japão vê isso como uma negociação econômica, mas o presidente Teoreompeu está vendo de uma perspectiva completamente diferente. Para o presidente Teoreompeu, o investimento japonês não é uma questão diplomática, mas sim uma carta de sucesso a ser usada na política interna
interna. E é um objetivo político que ele precisa concretizar antes que sua política comercial seja abalada. O motivo pelo qual o presidente Teoreompeu fica furioso no momento em que o Japão diminui o ritmo é porque esse atraso se traduz diretamente em risco político para ele. Por isso, o presidente Teoreompeu aumenta a pressão sobre o Japão e tenta impedir qualquer brecha para o país escapar. Este é o moselbe do presidente Teoreompeu, agora bastante irritado com o Japão. Fico preocupado que isso também possa acontecer com a Coreia. O que vocês acham dessa situação? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.